Hoje nós vamos estudar a polaridade das moléculas e as ligações intermoleculares. Breves noções sobre vetores. Imagine que durante uma partida de futebol, um dos jogadores corra do ponto A até o ponto B. Se desejarmos descrever esse deslocamento, deveremos nos preocupar com a direção do deslocamento, com seu sentido, ou seja, se foi de A para B ou de B para A, e com a distância percorrida, que chamaremos de módulo do deslocamento. Sendo assim, um vetor é uma entidade matemática caracterizada por direção, sentido e módulo. A flecha que aparece no desenho é uma representação gráfica do vetor deslocamento. Imagine agora que o jogador, após ir de A até B, se desloque de B até C. O deslocamento global pode ser representado pelo vetor que aparece na cor rosa. Ele é chamado de vetor resultante da soma dos outros dois vetores. Um conceito muito importante para compreendermos melhor a polaridade das moléculas é a eletronegatividade. Mas afinal, o que é isso? Eletronegatividade é a tendência para atrair elétrons. E nós temos uma escala que cresce nesse sentido, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Vamos considerar, por exemplo, uma molécula de HF, que é o ácido fluorídrico. O par de elétrons compartilhado não é atraído igualmente pelos dois átomos, porque o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Embora o par de elétrons esteja sendo compartilhado, ele se encontra mais deslocado no sentido do flúor, se a gente comparar com o hidrogênio. Dizemos, nesse caso, que o flúor aparece uma carga parcial negativa, que está simbolizada com o menos, e no hidrogênio, uma carga parcial positiva, simbolizada pelo mais. A ligação entre hidrogênio e flúor é chamada de ligação covalente polar, porque nela existem dois polos elétricos, um polo negativo e um outro polo positivo. A polarização da ligação apresenta uma direção, um sentido e uma intensidade, que depende da diferença de eletronegatividade dos átomos. Assim, podemos representar a polarização por um vetor. Dessa maneira, vetor momento de dipolo ou momento dipolar é aquele que representa a polarização de uma ligação covalente. O vetor possui a direção da reta que passa pelo núcleo dos átomos que tomam parte na ligação considerada e é orientado no sentido do polo positivo para o polo negativo. Ou seja, vai no sentido do polo positivo para o polo negativo. As ligações apolares possuem vetor momento de dipolo nulo, zero. No caso de moléculas com mais de dois átomos, a análise é um pouco mais complexa porque cada ligação passará a ter um vetor. Para a gente saber se a molécula é polar ou apolar, devemos somar todos os vetores momento de dipolo de todas as ligações e concluir se ele é nulo ou não. Para você compreender melhor isso que eu acabei de explicar, observe os exemplos de moléculas apolares e de moléculas polares. Hidrogênio com hidrogênio é uma molécula apolar.
Hidrogênio com flúor é uma molécula polar. Veja que o vetor está no sentido do hidrogênio para o flúor. A molécula do CO2 é uma molécula apolar. Os vetores se cancelam, se anulam, porque temos um vetor na direção do oxigênio e o outro vetor na direção do outro oxigênio. A molécula HCN é polar, os vetores não se anulam, eles estão no sentido do hidrogênio para o nitrogênio. O H2O é um exemplo de molécula polar, porque os vetores não se cancelam. E a molécula NH3 é um exemplo de molécula polar também, porque os vetores não se anulam. O que mantém as moléculas unidas nos estados sólido e líquido são as chamadas ligações ou forças intermoleculares, também conhecidas como interações intermoleculares. São fundamentalmente de três tipos: interações de polo permanente e dipolo permanente, ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio e interações de polo instantâneo de polo induzido. Falaremos primeiramente das interações de polo permanente e dipolo permanente. Considerando, por exemplo, a molécula do HCl, por conta da diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro, a extremidade negativa atrai a extremidade positiva de outra molécula vizinha, o mesmo ocorrendo com sua parte positiva, que interage atrativamente com a parte negativa de outra molécula vizinha. Essa força de atração entre os dipolos das moléculas é chamada de interação dipolo permanente-dipolo permanente. Assim, no HCl líquido, que citamos como exemplo, ou sólido, são essas as forças que mantêm as moléculas unidas, o mesmo acontecendo em todas as substâncias polares. Preste atenção na representação esquemática das interações de polo-dipolo. Veja que o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da molécula vizinha, e assim sucessivamente.